Galera, sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do podcast Bola Redonda. Logo de cara, já quero pedir para você se inscrever no canal, curtir, tocar no sininho, ativar a notificação se você estiver no YouTube. Se estiver no Spotify, em outra plataforma, já segue, já compartilha, manda para seus amigos, manda para todo mundo. Como você deve ter visto, vamos começar. Como você deve ter visto na descrição, hoje a gente vai falar um pouquinho de Manchester City, de Corinthians, de Flamengo. A semana do Corinthians está bastante agitada. Mas antes de começar, queria falar, já deixar claro que tudo que for dito aqui será tudo que aconteceu aqui, tudo que eu vou dizer aqui aconteceu antes da gravação desse podcast. Então, provavelmente, no momento em que você vai ouvir isso, as informações já podem estar atualizadas ou qualquer coisa do gênero. Então, é só porque, como a gente está começando ainda, leva um tempinho para editar tudo, fazer todo esse processo de edição de vídeo, de áudio, e isso requer tempo. Então é o seguinte, primeiramente acho que vamos falar de Corinthians. Semana do Corinthians já começou na segunda-feira com o empresário do Pedrinho, numa entrevista ao Jorge Nicola, da ESPN. Ele disse que o meia ele seria titular com o pé nas costas, foi a expressão usada, no Flamengo. Ele seria titular em qualquer posição no lugar de todo mundo no Flamengo com o pé nas costas. E ele também disse que se o Pedrinho fosse do Flamengo, ele seria vendido por 50 ou 60 milhões de euros. Vale lembrar que o Pedrinho foi vendido ao Benfica por 20 milhões de euros. Agora, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho disso. Eu acho que o empresário do Pedrinho tá bem errado no que ele disse. Acho que ele não colocou da maneira correta. Porque se a gente for pensar no time titular que a gente tem sempre na cabeça do Flamengo, Diego Alves, Rafinha, ali o Gustavo Henrique e o Rodrigo Caio, ou o Rodrigo Caio e Léo Pereira, Felipe Luiz, Arão Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, Gabigol. O Pedrinho ele joga numa faixa de campo que o Everton Ribeiro, do meio para a direita ali, que eu acho que não tem a menor possibilidade do Pedrinho jogar naquela faixa de campo. E no lugar do Arrascaeta eu acho meio difícil, porque, na minha opinião, o Arrascaeta é muito mais jogador que o Pedrinho, o Everton Ribeiro também. No lugar do Gerson não tem a menor condições, não existe condição nenhuma para o Pedrinho estar na faixa de campo do Gerson. O Pedrinho não, acho que na função o Gerson dá muito mais dinâmica de jogo, controla muito mais meio campo do que o Pedrinho poderia controlar, que eu acho. Bruno Henrique e Gabigol não dá para mexer, com o Pedrinho principalmente, então não dá. Então acho que não dá, ele não seria titular. Talvez brigasse, por posição, mas não seria titular. Continuando de Corinthians, a gente soube no início da semana também que o Corinthians está com 3 meses de atraso no pagamento dos jogadores. Esses 3 meses de atraso direitos trabalhistas, CLT, e direito de imagem. Pela lei Pelé, de acordo com a lei Pelé,
o jogador ele pode pedir rescisão de contrato na justiça e pode sair de graça do clube depois de 90 ou mais dias de falta de pagamento. Então, ou seja, o Corinthians está correndo o risco de qualquer jogador. Lembrando sempre que é no momento da gravação desse podcast, hoje, no dia 13/6, qualquer jogador pode sair de graça do Corinthians. E isso, o Andrés vai ter que se virar lá para poder pagar, né? A gente também teve essa semana o diretor de futebol, o Dúlio Monteiro Alves, que admitiu o interesse do Corinthians no Alex Teixeira. Apesar do Alex Teixeira dizer que ele não foi consultado, que ele vai ver depois quando o futebol na China voltar de fato. Quando ele vai ver lá, ele tem um contrato até o final do ano que vem, se eu não estou enganado, ou meio do ano que vem. Ele tem contrato lá e ele disse que espera cumprir, né? Então a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver sobre essa novela do Alex Teixeira. A gente também pode ter aí o retorno do Jô, que está perto de acontecer. O Corinthians já está interessado no Jô, o Jô está interessado em voltar. Falta se acertar mesmo, né? Ao que me parece, falta só acertar. E é isso daí. Mudando de assunto rapidinho, a gente tinha falado do Flamengo. Falando em Flamengo, pode estar de saída com os jogadores do Flamengo aí, né? O Landim já disse que não vai contratar, o Flamengo não vai contratar. Pode estar vindo um grande patrocínio, vou falar logo depois. Grande patrocínio para o Flamengo. A gente teve o pai do Gerson, que disse que não descartam a saída do meia. Uma saída para a Europa, né? O Flamengo já recusou uma proposta do Tottenham e o Borussia e o Chelsea estariam dispostos a oferecer mais do que o Tottenham ofereceu. Isso foi uma informação que o Eric Faria trouxe no Sport TV. E uma outra informação que veio do Mauro César Pereira foi de que o Flamengo ele ia querer no mínimo 36 milhões de euros até o dia 20 desse mês. Então, eu acho que não seria muito bom vender o Gerson por todo o nível que o Gerson atingiu desde que ele chegou. No final da temporada caiu um pouquinho, no início dessa também deu uma baixada, mas com certeza foi mais físico, porque se a gente lembrar bem, o Gerson chegou no meio do ano, não fez pré-temporada, porque a pré-temporada da Europa na época, na Fiorentina, a pré-temporada europeia é no meio da temporada brasileira, então ele chegou sem aquela preparação física adequada, né? E jogou muito, muito bem, tanto que a gente nem lembra mais do Cuéllar, que para muitos, inclusive, em algum momento da temporada passada, do início da temporada passada, ele era o melhor jogador do time, com o Abel ainda, lá no início, e muita gente ficou com um grande receio e talvez até medo, entre aspas, depois que o Cuéllar foi negociado com o Al-Ahly. Mas aí veio o Gerson e acho que o Arão cresceu de produção absurdamente. Acho que nem no flamenguista mais otimista esperava aquele rendimento do Arão, e o entendimento dele com o Gerson no meio campo foi sensacional e foi um grande trunfo dessa equipe do Jorge Jesus. Bom, agora de Fluminense, né? Fluminense. O Fluminense contratou o Fred, trouxe o Fred do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que do Cruzeiro, né? O Fred não fez foi uma péssima temporada de 2019, assim como o Cruzeiro inteiro.
fez uma péssima temporada 2019. O Fred ainda teve lesões e complicou ainda mais a temporada dele. O Cruzeiro em 2019 foi um desastre. O Fred também não foi diferente. A gente tem então 3 grandes nomes no Fluminense, o que talvez deixe o Odair com uma pulga atrás do orelha. A gente tem o Nenê, a gente tem o Fred e a gente tem o Ganso. Então, isso daí é um problema pro Odair Helma. Porque o seguinte, eu não sei se ele tá pensando em colocar os 3 juntos, o que a princípio eu particularmente acho uma loucura colocar os 3 juntos. Talvez você vai ter um dinamismo com o Ganso e com o Nenê e o Fred, mas provavelmente, talvez, eu acho, imagino eu que o time vai jogar muito pro Fred. Apesar de eu particularmente achar que o Fred não vai conseguir retomar aquele nível de Fluminense de 2012, 2010, que sensacional, é muito, muito decisivo e parte fundamental dos 2 títulos do Fluminense, título brasileiro. Mas também não acho que vai ser o desastre de 2019. Eu acho que vai ser um meio termo. Não vai ser um desastre, mas não vai ser aquele Fred. Acho que pode dar certo. Mas Nenê, Fred e Ganso juntos só um parêntese. É até curioso a gente falar do Ganso, porque o Nenê e o Fred já estão numa idade avançada, perto dos 40. O Ganso não. O Ganso tá mais perto dos 30 do que dos 40. E a gente fala do Ganso como se ele já super veterano, 40, não sei o que, mas é verdade, acho que eu perdi total esperança no Ganso. De tudo, desde a saída do Santos, foi um talento jogado fora, dá pra dizer, porque é muito difícil entender o que aconteceu com o Ganso. Bola ele tem, atrapalha muito ele fisicamente, lesão, e é uma pena, porque o Brasil tenha perdido um talento desses. Mas enfim, Nenê, Fred e Ganso juntos eu acho difícil. O time vai ter o toque de bola do Nenê e do Ganso, vai ser bastante ofensivo, mas 3 coisas, eu acho que 2 coisas na realidade, eu acho bem decisivo. Eu acho que a marcação não vai dar pra contar com esses 3. Com o Fred, bola aérea, só bola aérea. O Nenê, ele se doa muito, mas ele não é de marcação. Ele é um cara de se doar. O Ganso, acho que nem de se doar e nem de marcação. Eu acho que o Ganso não é nenhum desses. E o time não vai, com esses 3, vai perder velocidade. Porque você vai abrir mão de alguém pra colocar esses 3. O Fred deve ser titular. Vai jogar Fred, Nenê ou Fred e Ganso. Acho que Fred e Nenê seria melhor. O Nenê tava jogando muito bem até que a parada da pandemia. E o Ganso já não vem bem faz tempo, como já foi dito. Então a gente vai ter que esperar pra ver mais, né? E Thiago Silva também, ao que me parece, né? O jornal Gol, noticiou que o Thiago Silva não vai renovar com o PSG. O contrato dele termina no meio do ano e ele não vai renovar com o PSG. Assim como o Cavani também não deve renovar. Mas vamos focar no Thiago Silva. Thiago Silva desde que saiu notícia de que ele não ia renovar com o Paris Saint-Germain, os torcedores do Fluminense já se ficaram animados com a possibilidade de um retorno do Thiago Silva.
tricolor declarado, sócio torcedor, se associou, sócio torcedor aí, né? Tem foto dele aí com o cartãozinho, com não sei o que, se associou mas Thiago Silva disse que ele não é a hora de voltar. Não é a hora de voltar. E acho que os sonhos tricolores vão ter que ser adiados. E aqui cá entre nós que o Thiago Silva seria um grande reforço para o Fluminense e para o futebol brasileiro também. Agora fala rapidinho do Vasco, que vendeu, tá praticamente no momento, lembrando sempre no momento desse vídeo, no momento desse podcast que eu tô gravando agora, tá praticamente quase 99% certo Marrone no Atlético Mineiro. O que me parece, pelo que eu li, foram 18 milhões de reais ou 20 milhões de reais. De qualquer forma, mesmo o Marrone não vindo jogando muito bem nessa temporada 2020, no final de 2019 também caiu bastante. Ele era um jogador muito importante no Vasco em 2019. Considero que essa 2019 dele foi muito bom para se firmar de vez titular absoluto do Vasco. E isso só escancara ainda mais a realidade dos clubes brasileiros de vender. E o Vasco vendeu muito mal. 18, 20 milhões de reais pelo Marrone, um cara da base. Aos pouco. E agora, para encerrar, falar um pouquinho do Manchester City, que iniciou a defesa no Tribunal Arbitral do Esporte pela punição imposta pela UEFA de excluir o Manchester City por 2 anos de competições europeias pela violação do fair play financeiro. Essa defesa já acabou, começou e terminou essa semana. Acho que foram 3 dias de defesa e a decisão mesmo só vai ser em julho. Ou seja, o Manchester City vai jogar, a Premier League vai jogar, a Champions muito provavelmente, sem saber se vai poder jogar as próximas Champions. E rapidinho, só para explicar aqui o que é o fair play financeiro, para você que está ouvindo aí, não sei se você conhece, vou explicar aqui bem básico. É o seguinte: quem se classifica para uma competição da UEFA, para ser aceita, entre aspas, ela tem que seguir 3 princípios. O primeiro, não pode ter calote. Você tem que provar que você não tem dívida e nem atraso com algum clube, ou salário, ou atraso em previdência e autoridades fiscais. Você não pode ter esse tipo de dívida. Segundo, você não pode gastar 5 milhões de euros além do que você arrecadou pelo período de avaliação. Esse período de avaliação são 3 anos. E isso não entra na conta despesas com o estádio, centro de treinamento, base e o futebol feminino. Só conta futebol masculino, sem contar estádio e CT. E terceiro, a UEFA também fica de olho em clubes que têm uma injeção de dinheiro por fora e controla, dá um olhar especial àqueles que têm dificuldades. No caso de injeção de dinheiro, é uma coisa que quase pegou o PSG. O PSG, times que tiveram injeção de dinheiro recentemente, o próprio City, o PSG, Chelsea. Então a UEFA fica esperta. Então a gente vai ter que esperar até julho para saber se o Manchester City vai poder participar das próximas 2 edições de Champions League ou qualquer competição europeia. Então foi isso. Não foi tão longo esse primeiro episódio. Também é só para me ambientar, pra gente entender como é que tá funcionando e tal. Qualquer feedback de vocês é completamente positivo.
qualquer crítica construtiva que vocês façam é essencial, a gente está só começando. Então, também peço que vocês sejam compreensíveis com a gente. Vocês têm aí Twitter, Instagram, pode comentar aqui embaixo se você estiver no YouTube. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.